Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Meditaremos e estudaremos no livro de Josué, capítulo 19, versículos 1 a 9. As narrativas que se seguem tratam das divisões das terras entre as 7 tribos de Israel. Vimos no capítulo 18 sobre a parte que a tribo de Benjamim havia recebido. No capítulo 19, versículos 1 a 9, trata da herança das terras dadas à tribo de Simeão. Jacó teve 12 filhos, por meio de Raquel e de Lia. Simeão era o segundo filho de Jacó com Lia. Gênesis capítulo 29, versículo 33. Como eles eram uma tribo pequena, então não receberam limites geográficos. Eles receberam cidades e aldeias dentro das terras da tribo de Judá, conforme descrito no versículo 9. Quando lemos as palavras finais de bênçãos proferidas por Jacó aos seus 12 filhos, temos o que foi dito a Simeão em Gênesis capítulo 49, versículo 7, e podemos ver que assim se cumpriu essas palavras. Outro detalhe, por exemplo, a cidade de Berseba, no versículo 3, e no capítulo 15, versículo 28, a gente percebe que foi dada a Simeão, mas foi dado antes também para Judá. Ou seja, a cidade de Berseba era uma herança compartilhada. A tribo de Judá então permitiu dividir partes da terra com a tribo de Simeão. E em Juízes capítulo 1, versículo 3, a tribo de Judá faz um convite à tribo de Simeão, dizendo: sobe comigo a minha herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Nos ensinam nessa divisão das terras algumas coisas. Primeiro, a importância de lutarmos juntos, nos ajudando uns aos outros, como irmãos em Cristo, para conquistar as bênçãos prometidas pelo Senhor Deus. Em segundo lugar, tanto para a tribo de Judá como para a tribo de Simeão, ter sido repartido as terras dessa forma, nos ensinam que não é preciso ter mais que o necessário. Esta deve ser sempre a disposição e o coração daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Termos um sentimento de posse doentio é ganancioso, é nocivo e prejudicial. Em terceiro lugar, ao lermos novamente Gênesis capítulo 49, versículos 5 a 7, diz que Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, porque no seu furor mataram homens. Maldito seja o seu furor, e etc. Continua essa narrativa. Mesmo assim, o Senhor Deus teve misericórdia de Simeão e de Levi. E vemos o que Deus fez, na verdade, a essas tribos, diante dessa nova postura deles e nas gerações que se seguiram. Que possamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, e sermos desafiados a sermos transformados pelo Senhor Jesus e termos esse coração descrito nessa carta de 1 Coríntios 13. Deus nos abençoe.